Boa tarde, paz do Senhor. Eu sou o pastor André Zacarias. Estou aqui fazendo este vídeo aqui ao ar livre para todos os amigos, para todos os irmãos que nos acompanham, e que o Senhor possa abençoar a tua vida, querida que me acompanha. Espero que estejas a desfrutar de um tempo maravilhoso. Olha, estamos aqui debaixo deste sol maravilhoso e lindo, aqui das terras onde nos encontramos nas Ilhas Canárias, Las Palmas, em Espanha, para onde queremos enviar as saudações fraternais na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, eu quero falar consigo de um assunto que é muito importante, que eu sei que vai mudar a tua perspectiva em termos de conhecimento, e porque também trouxe uma bênção muito grande para mim na palavra de Deus. Assim que vamos falar hoje do tema Ainda Não Chegou o Meu Tempo. O tema que vamos desenvolver vai basear-se no texto bíblico que se encontra no livro do evangelista Lucas, capítulo 1, versículo 5, vamos ler até ao versículo 17. Diz assim, vou ler textualmente, em nome de Jesus. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos. A Bíblia faz esta ênfase. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Versículo 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos filhos, portanto, o coração dos pais aos filhos, e dos rebeldes, portanto, vai converter também os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Glória seja dada ao Senhor. Querido, que o Senhor abençoe esta palavra no teu coração nesta hora. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente, porque é nosso desejo ardente que realmente esta palavra traga este refrigério, esta mudança que tanto esperamos que ela traga aos corações de todos que nos escutam. Amados, vivemos tempos conturbados, como todos sabemos, tempos conturbados, mas, sobretudo, vivemos tempos em que as pessoas estão muito preocupadas, correndo de um lado para o outro, buscando não sei que coisas, e na verdade, parece ser que neste mover, nesta carreira, nesta correria, também podemos incluir Deus. Ou, pelo menos dito de outra maneira, pensamos que também com Deus podemos fazer as coisas assim. Não se pode. Não se pode. Porque hoje em dia, nas grandes cidades, em quase todo o mundo, encontramos num restaurante, num supermercado, enfim, nas grandes superfícies encontramos máquinas onde podemos tirar
café, podemos servir-nos um chá, um leite quente, um chocolate. Nas lojas, nos restaurantes, nos estabelecimentos de comida rápida, encontramos coisas chamadas fast foods, que são as comidas rápidas, os takeaways, enfim, comidas que se pode mandar fazer e levar já para casa, etc. Mas, queridos, o mover de Deus, e quando nos relacionamos com Deus, as coisas não funcionam desta maneira. Não funcionam desta maneira. Deus quer que aprendamos a esperar nele. Aprendamos a esperar nele. E a lição que trazemos verdadeiramente nos leva a entender que o mover de Deus, o agir de Deus, é totalmente diferente daquilo que nós pensamos. Portanto, quando nos movemos fora do tempo de Deus, acabamos caindo numa frustração. E, por outro lado, também quando fazemos as coisas fora do tempo, acabamos constituindo um problema. Acabamos constituindo um problema. Um problema para nós mesmos e um problema para os outros. Todos aqueles que tentaram agir fora do tempo de Deus constituíram problema, arranjaram problemas para si. Portanto, temos exemplos no nosso dia a dia, pessoas que se alistaram para serem ministros, para serem obreiros, que correram para ocupar o lugar dos outros, tropeçaram, deram cambalhota aos outros, passaram a perna aos outros, uns mataram os outros, para poder eles passar à frente, para poderem eles ocupar o posto dos outros. Mas a verdade é que, queridos, com o andar do tempo, vemos que realmente isso não resulta. Isso não resulta porque traz problemas muito sérios. E Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer que cada um de nós faça as coisas no seu devido tempo. No seu devido tempo. Quantos podem dizer aleluia? Deus está dizendo, portanto, que, querido, que aprendas a esperar no tempo de Deus. E esperar em Deus, irmãos, é um facto. É um facto que realmente Deus recompensa. Deus recompensa, porque quem espera em Deus é uma pessoa de fé. E Deus sempre abençoa todas as pessoas de fé. Glória a Deus. Portanto, quando vemos aqui, repito, o tema que vamos abordar hoje é ainda não chegou o meu tempo. Este ancião, Zacarias, cuja mulher se chamava Isabel, eles, segundo a Bíblia, segundo o texto sagrado, diz que eles eram da descendência ou da genealogia, da ramificação de sacerdotes. Portanto, vinham da raiz sacerdotal de Arão. Portanto, não eram quaisquer pessoas. Não eram quaisquer pessoas. Mas a Bíblia põe aqui um acento tônico, dizendo que eles eram justos, tementes, piedosos, cumpridores dos mandamentos de Deus, irrepreensíveis, mas não tinham filhos. Não tinham filhos. Sharamassuri. Não tinham filhos. Querido, isso aqui nos traz, digamos, em análise várias coisas, mas não vamos entrar nelas, simplesmente para enfatizar pelo menos uma. O facto de que tu não tenhas bens materiais neste mundo, não tenhas o que os outros têm, não significa que tu não sejas uma pessoa aceite, não sejas uma pessoa amada, não sejas uma pessoa, portanto, que serve a Deus. Portanto, não, totalmente o contrário, querido. O facto de não ter não significa que tu não sejas uma pessoa amada por Deus, uma pessoa aceite por Deus. E o inverso também é verdadeiro. Há muita gente que nós sabemos que tem tudo nesta vida, mas na verdade não tem a Deus. Ok? E a Bíblia diz no livro de Provérbio, creio, o Provérbio ou Eclesiastes, não estou bem certo do texto, mas a Bíblia diz que ter muito sem Deus é a mesma coisa que não ter nada. Okay? E esse ditado também o encontramos no mundo, mas na verdade está na Bíblia. Que serve? Jesus dizia, que serve ganhar todo o mundo e perder a vida eterna? Portanto, e dizia também o Senhor que a vida de um homem não consiste dos bens que tem nesta vida. Portanto, o mais importante aqui, vemos que realmente este ancião, Zacarias, veio a dar-nos o exemplo, mostrando de parte de Deus que o facto de que ele fosse filho de Deus, irrepreensível, guardando os mandamentos de Deus, mas na verdade lhe faltou, não tinham filhos. Não tinham filhos. Eles tiveram que esperar no tempo de Deus. Ok, querido? Eles tiveram que esperar no tempo de Deus e Deus lhes recompensou.
Portanto, o caso do Zacarias e Isabel nos faz lembrar daqueles crentes, daqueles irmãos, daqueles servos que temos na igreja. Okay? Crentes que não faltam aos cultos, crentes que estão aí permanentemente servindo ao Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas, crentes que estão aí dando duro na obra do Senhor, crentes que estão aí jejuando, orando, meditando na palavra, buscando do Senhor com todas as suas forças, com todas as suas energias, mas entretanto lhes falta o mais importante. Não falta o mais importante que para eles, digamos, ter um filho, ter meios econômicos, ter resolvida uma determinada situação. Não sei, querido, querida, não sei se é o teu caso neste dia de hoje, mas a verdade é que quero dizer que Deus não te desamparou. Deus não te desamparou e neste momento Deus tem já enviado o teu anjo Gabriel para ir ao teu encontro. Da mesma maneira que o enviou a Maria para comunicar-lhe que ia conceber, para dar à luz um filho, a quem poria o nome de Jesus, Deus também está enviando um anjo para ti. Deus está enviando o teu Gabriel para levar a tua bênção. Espera simplesmente no teu tempo. Diz comigo, vou esperar no tempo de Deus. Repete isso, vou esperar no tempo de Deus. Sim, querido, é isso. Espera no tempo de Deus, porque Deus não se esqueceu de ti. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Portanto, querido, o tempo é um fator poderoso. Além de uma parte de Deus, o tempo é um fator poderoso. Portanto, o tempo nos faz realmente desfrutar de muitas bênçãos que Deus tem. Há um ditado que diz que quem se apressa assa no fumo. E há muita gente que corre, que se apressa, okay? Fazendo as coisas fora do tempo de Deus e acaba cometendo erros, acaba entrando em situações para as quais Deus não queria que eles se metessem. Irmãos, a nossa vida está calendarizada, a nossa vida está agendada, a nossa vida está no propósito de Deus. Deus quer que nós façamos as coisas dentro do seu propósito. Aleluia. Deus quer que façamos as coisas dentro do seu propósito. Ok? Por isso que, às vezes, as pessoas pensam que o muito jejuar, o muito orar, o muito sapatear, espernear, vão mudar a Deus. Não, querido. O orar nos aproxima a Deus, o orar faz com que nós tenhamos maior intimidade, maior comunhão com Deus. O jejuar faz mortificar a nossa carne para meter-nos mais a fundo com as coisas de Deus. Mas isso não muda o coração de Deus. Deus te aceitou como seu filho desde o momento em que te chamou. E tu aceitaste o convite e o recebeste na pessoa do seu Filho Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador. A partir daí, querido, os céus estão abertos para ti. Os céus estão abertos para ti. E vou te dar uma novidade, talvez, que não soubesse. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Isso está na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Portanto, Deus já nos abençoou. Diz comigo, Deus já me abençoou. Okay? Deus já te abençoou desde a fundação do mundo, com todas as bênçãos celestiais. Então, tu não precisas mais pensar que com jejum, com oração, com tudo o que vais fazer, vais mudar o coração de Deus. Não, Deus já te abençoou. Agora, o que tu precisas simplesmente é ir orando, ir mantendo a comunhão com Deus, esperando no tempo de Deus para Ele te abençoar. Ok? No tempo de Deus para que as bênçãos que estão no Espírito sejam materializadas no físico. Diz comigo, glória a Deus. Aleluia. Ok. Então ele teve que esperar. Zacarias e Isabel tiveram que esperar. Até esse dia, quando ele entrou para oferecer incenso no templo de Deus. A Bíblia diz aqui que ele entrou e lhe coube o turno, porque ele é da turma de Abias, do grupo de Abias. Okay? Havia, naquele tempo, no templo, 24 grupos. 24 grupos. E esses grupos eram compostos de vários sacerdotes. Cada um tinha que esperar o seu tempo para ir oferecer sacrifício a Deus. E Zacarias, nesse tempo, já que em Deus não há coincidência, Deus proveu para o Zacarias esse dia para entrar no templo, para oferecer incenso, e nesse dia enviou o anjo para ir ter com Zacarias e dizer-lhe: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Xeramacanda. A tua oração foi ouvida. E é aqui para dizer-te que a tua mulher vai conceber e vai dar à luz um filho. E lhe porás o nome de João.
Aleluia. Querido, Deus, cada bênção que te dá, leva um nome. Cada bênção que Deus te dá, leva um nome. Alamassuri. Cada bênção que Deus te dá, leva um nome. E a bênção que Deus vai te dar hoje, leva um nome. A bênção para a qual o Senhor está enviando o seu anjo, também leva um nome. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ok, Zacarias terá orado durante anos, pedindo um filho. Mas esse filho não apareceu, senão na hora de Deus. Esse filho só apareceu na hora de Deus. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Ok. Da mesma maneira como aconteceu com Davi. Okay? Davi, seguramente, durante o tempo que ele foi crescendo, terá ouvido falar de Golias. Muito tempo. Muito tempo. Golias não desafiou ao exército de Israel só no dia que o Davi foi enfrentá-lo. A Bíblia diz que ele já desafiava o exército de Israel durante muito tempo. Muito tempo. Mas ele teve que esperar o tempo de Deus. Seguramente o tempo que ele quis ir atacar o Golias, Deus lhe disse: Davi, ainda não chegou o teu tempo. Continua a matar os leões, continua a matar os ursos, vai chegar o dia de ir matar Golias. Até que esse dia chegou. Até que esse dia chegou. Davi soube esperar. Zacarias soube esperar. Por isso, querido, também aprenda a esperar. Aprenda a esperar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ok. Querido, quero entrar na segunda pessoa que a Bíblia nos marca, que a Bíblia nos diz, nos fala, e que deve marcar também, deve constituir um exemplo para nós. E que também soube esperar no tempo de Deus. Ou seja, a Bíblia nos mostra que ele, na verdade, falhou, mas devia ter esperado no tempo de Deus. E estamos a falar do patriarca Abraão. Abraão foi o patriarca que todos nós sabemos, por meio da qual veio a nascer a nação de Israel. Deus o tirou de Ur dos Caldeus para levá-lo a uma terra desconhecida. Abraão obedeceu, seguiu a trajetória que Deus foi lhe mostrando ao longo dos anos que ele foi peregrinando. Mas chegou um determinado momento que Deus lhe chamou. Deus chamou e lhe disse: olha, Abraão, essa história podes acompanhar no livro de Gênesis capítulo 15, de 1 até 4. Deus chamou Abraão numa noite e lhe disse: Abraão, eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão. E Abraão lhe disse: Senhor, mas como é que o Senhor me vai dizer que tu és o meu escudo, o meu galardão, se não me deste prole, não me deste descendência? A única pessoa que eu vejo que tenho aqui para ser meu descendente é este mordomo, Eliezer, que vem comigo, que vive comigo, trabalha para mim há muitos anos. Deus lhe disse: não, estás equivocado, estás enganado, meu filho. Quem vai ser teu descendente é o que vai nascer dos teus lombos. Vai nascer dos teus lombos. Vai nascer das tuas entranhas. Ok? Eu vou fazer que tu, nessa idade em que tu estás, né, com essa idade que tu tens, ainda tenhas um filho. Abraão confiou nessa palavra e a Bíblia diz que ele creu na palavra e isso lhe foi imputado por justiça. Mas o problema foi que quando ele chegou a casa e contou a história à sua mulher, contou a história à dona Sara, ela não engoliu a história. Não engoliu a história. Pode ser, inclusive, que ele tenha crido na história. Mas a verdade é que não nos diz quanto tempo passou. Conhecemos a história. É que passaram tempos e Sara não concebia. E começou a duvidar da palavra que Deus tivera dado ao seu marido. E aí, quando a pessoa duvida, irmãos queridos, começa a entrar a incredulidade. A dúvida é irmã gêmea da incredulidade. A dúvida trouxe consigo a incredulidade e a incredulidade trouxe consigo o desespero, levando a forçar o marido a que se deitasse com a sua escrava Agar para ter um filho. Naquele tempo, quem tivesse uma mulher, uma escrava que tivesse filho com seu patrão, a senhora tomaria o filho como sendo seu
E foi o que sucedeu. A verdade é que a história triste que nos mostra a Bíblia foi que depois de ter dado à luz, essa escrava começou a zombar, começou a burlar-se da sua patroa. E isso trouxe problemas muito sérios. Mas também, irmãos, com a vinda desse filho ao mundo, Deus não gostou. O filho veio segundo os propósitos de Sara, mas não veio segundo os propósitos de Deus. O filho veio para alegrar o coração de Sara, mas não alegrou o coração de Deus. O filho veio para tentar resolver um problema para Sara e Abraão, mas trouxe problemas sérios para a humanidade até os dias de hoje. Todos nós conhecemos a história de Ismael e os ismaelitas, a história dos árabes que hoje continuam a enfrentar, a fazer frente ao filho prometido que é Israel, portanto, que vem da raiz de Isaac, que era o filho prometido. Portanto, queridos, aqui começamos a ver que quando nós nos apressamos a fazer aquilo que nós queremos, acabamos cometendo erros graves que nos podem trazer consequências mesmo para o futuro. Então, Abraão deveria ter permanecido fiel à palavra do Senhor e não confiar, não aceitar a insinuação, não aceitar, a pressão que ele estava fazendo à sua esposa. Acabou cometendo um pecado que realmente desagradou a Deus. E teve que esperar muitos anos, para que Deus voltasse realmente a lhe aparecer e poder, portanto, fazer com que ele tivesse um filho segundo a promessa do Senhor. Portanto, aqui vemos, queridos, quão desesperante pode ser para alguém e quão trágico pode ser para alguém quando faz as coisas fora da vontade de Deus. Por isso, meu querido, minha querida, nesta hora em que me estás assistindo, que o Espírito Santo te toque e te traga o espírito de paciência, te traga o espírito de confiança, o espírito de fé, para que tu permaneças nas promessas do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, e quero terminar dando-te o terceiro exemplo daquelas pessoas que souberam esperar. E vou falar-te da pessoa maravilhosa, da pessoa singular, da pessoa bendita, da pessoa gloriosa, da pessoa santa, da pessoa imaculada, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo nasceu, mas ele teve que esperar 30 anos. 30 anos para poder começar o seu ministério, para começar a fazer aquilo para o qual Deus o tinha enviado à terra. Okay? O dia que ele foi convidado para ir à boda de Canaã, diz a Bíblia no livro de João, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, encontramos a história. Diz que a sua mãe estava na festa, okay? E também foi convidado Jesus e seus discípulos. Eles foram para lá e em um dado momento diz a Bíblia que o vinho acabou. O vinho acabou e a mãe lhe disse: filho, o vinho acabou. E Jesus disse assim: mulher, que tenho eu a ver com isso? O meu tempo ainda não chegou. Para abrir um parênteses aqui e dizer que essa expressão, mulher, que tenho eu a ver contigo, ou que tenho eu a ver com isso, não significa que ele tivesse faltado respeito à sua mãe. A ver como diz literalmente a palavra do Senhor. Deixa-me ver aqui como é a expressão que a Bíblia diz. Diz assim: mulher, que tenho eu contigo. Mulher, que tenho eu contigo. Okay? Esta é a expressão realmente que a Bíblia usa. Mas não é que Jesus estivesse faltando respeito à sua mãe, ao chamá-la mulher. Era uma expressão que se usava, portanto, no contexto hebraico, era uma expressão que se usava e que realmente se enquadrava dentro do seu costume. É como hoje em dia dizemos, mamã, que tem a ver com isso aqui, mais ou menos, né? Portanto, não era falta de respeito. Agora, a verdade, o que nós temos que ver aqui, o que nós estamos a enfatizar aqui, é que Jesus, apesar dele mesmo saber que era o Messias, era o enviado, era o separado, era o prometido à humanidade, o Deus conosco, Jesus o sabia, ele não se apressou para fazer as coisas fora do tempo de Deus. Aleluia. Não se apressou, querido. Ele teve que esperar o tempo de Deus. Ele teve que esperar no tempo de Deus. Todos sabemos que cada um de nós cumpre um processo. Okay? Quando nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe, tivemos que esperar 9 meses. Só em circunstâncias anormais é que uma criança sai fora antes dos 9 meses. Portanto, isso é uma exceção, não é regra.
A regra é que cada criança no ventre de sua mãe cumpra 9 meses. 9 meses. E é um processo. Portanto, é um processo. Então, e agora aqui vemos também, queridos, que Deus está trabalhando conosco. A nossa vida está em processo nas mãos do Senhor. Tudo, repito o que eu te disse antes, Deus, desde que nos salvou, Deus tem já tudo planeado para nós. Simplesmente Deus quer que nós cumpramos, sigamos o processo, obedeçamos ao processo em que nós estamos sendo levados. Cada etapa, cada vida, cada situação, cada luta, cada prova, cada adversidade, irmão, tudo isso são métodos, são formas que fazem parte do processo de Deus para nós. Aleluia! Fazem parte do processo de Deus. O qual, se nós tratamos de desviar, ou acelerar, ou atrasar, pensando que estamos a fazer um favor a Deus, irmão, simplesmente vai complicar. Simplesmente vai complicar a coisa. Então temos que aprender a andar segundo o processo de Deus. Quantos dizem glória a Deus? Glória a Deus. Ok, estou controlando aqui o tempo para não exceder-me, porque quero que, querido, tu desfrutes desta mensagem, mas não quero sequer roubar-te muito tempo. Quero que tu desfrutes realmente desta mensagem. Vemos aqui no livro de Marcos, no capítulo 6, que quando Jesus, depois de ter jejuado 40 dias, 40 noites, voltou, começou a operar milagres, muitos da sua cidade, da sua família, muitos dos seus amigos, muitos daqueles mais velhos que o conheceram, começaram a dizer: mas como é que é possível isso? Mas esse rapaz que está fazendo esse milagre, esse não é Jesus, o filho do carpinteiro. Não é ele o carpinteiro, não é ele que está fazendo essas coisas. Não. Quer dizer, muitas vezes as pessoas perdem as bênçãos por ver-nos, porque nos conheceram, cresceram conosco, fazem parte da nossa família, e na verdade quem mais perde as bênçãos não são pessoas de fora, são os que estão mais perto de nós. Os amigos, os familiares, que nos conheceram e sabem como é que nós crescemos, nos viram crescer, estudar e tal, e nos olham para a nossa humanidade, mas não olham para aquilo que Deus está fazendo por nós e através de nós. E muitos dos nazarenos perderam a bênção. Muitos da cidade onde Jesus cresceu perderam a bênção. Jesus teve que sair para ir para outros lugares, abençoando e abençoar aquelas pessoas que creram nele, realmente. Mas o facto, querido, e nisso queremos pôr o acento tônico, é que Jesus somente começou a operar, como eu dizia no princípio, portanto, deste terceiro exemplo, é que Jesus teve que esperar 30 anos. Quando completou 30 anos, e abrindo um parênteses também aqui para dizer que 30 anos no contexto judaico era o tempo, 30 anos era o tempo em que um homem era considerado adulto. Portanto, os rabis ou rabinos, para poderem ser dedicados para exercer o ministério, tinha que ter 30 anos. Um homem para poder casar tinha que ter 30 anos. Um homem para poder ser herdeiro dos bens do pai tinha que ter 30 anos. Para ser o primogênito, para herdar a primogenitura, para receber a primogenitura, tinha que ter 30 anos. Ou seja, 30 anos no contexto judaico é o que nós consideramos hoje em dia como tendo 18 anos, mas para o judeu 30 anos é a idade considerada adulta. E Jesus, quando completou 30 anos, foi ao Jordão, encontrou João Batista batizando, bautizou, e a história do seu batismo está aí no capítulo 3 do livro de Mateus, pode lê-lo e vai encontrar pormenores que não queremos tocar agora. Diz que a Bíblia, que quando ele saiu da água, o Espírito Santo, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu em forma de pomba, pousou sobre ele, e lá do céu se ouviu uma voz, a voz do Pai, dizendo: este é o meu filho, em quem tenho muito prazer. Ok? Fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Isto quer dizer que foi Deus o Pai que ungiu a Jesus Cristo, seu Filho, com o Espírito Santo. A partir daquele momento, querido, Jesus deixou de ser
já carpinteiro. Surimassamamanda. Jesus deixou de ser carpinteiro. A partir deste momento, diz a Bíblia, o Espírito Santo o impulsou a levá-lo, o levou para o deserto para ser tentado durante 40 dias e 40 noites. E ele aí esteve no deserto. Quando voltou, querido, já não voltou mais a pegar o martelo, não voltou mais a pegar no serrote, não voltou mais a pegar nas ferramentas para poder construir, porque o carpinteiro naquele tempo não era somente a pessoa que tratava ou trabalhava com madeira. O carpinteiro também era a pessoa que construía, fazia casa. Okay? Jesus já não foi mais, não voltou mais para o ofício natural de ajudar o seu pai, entre aspas, José. A partir dali, Jesus começou a entrar em cena para curar, para libertar, para abençoar, para salvar, etc, etc. Durante o tempo que ele cresceu, antes de ser batizado e antes de ser impulsado para ir ao deserto, havia de tudo. Havia doentes, havia paralíticos, havia cegos, havia leprosos, havia endemoniados. Mas Jesus Cristo não fez nada, não tocou nenhum deles, não salvou ninguém, não libertou ninguém, não curou ninguém, porque ele esperou o tempo de Deus. Esperou o tempo de Deus. O que te parece, querido? Querido, precisamos de aprender a esperar no tempo de Deus. Precisamos de aprender a esperar no tempo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos de aprender a esperar no tempo de Deus. Ok? Portanto, se tu aceleras o processo que Deus tem para ti, vais cometer erros dos quais amanhã vais te arrepender. Amanhã vais te arrepender. Portanto, te aconselho a esperar no tempo de Deus, querido. Espera no tempo de Deus. Eu quero terminar dando-te um testemunho. Aqui onde Deus nos trouxe para fazer a obra, nos primeiros tempos foi muito difícil para nós. Foi muito difícil para nós podermos levar a cabo a obra do Senhor. Primeiro, se colocava o problema da língua. Em segundo lugar, tínhamos o problema da cultura. Eram muito poucos as pessoas negras aqui assumindo o ministério pastoral para pastorear os donos da terra, que são os brancos, como você sabe. Era muito difícil, era muito complicado. Mas Deus, tão maravilhoso que é, foi fazendo as coisas no seu devido tempo, que hoje já não se coloca mais. Embora em alguns círculos ainda se note essa diferença, essa discriminação, digamos assim, mas já Deus foi trabalhando e digamos que já a aceitação é já bastante grande. Mas o que queria mesmo referir é que naqueles tempos, naqueles anos em que nós estávamos começando o nosso ministério já, digamos, de forma independente, sem trabalhar com ninguém aqui, porque quando começamos trabalhando com um determinado ministério. Quando começamos a nos independizar, vieram aqui 2 servos do nosso país, e quando nos encontraram, viram que nós estávamos passando por um processo. O tal processo que eu estou a falar. Estávamos a começar o nosso processo. Deus estava começando conosco um processo. E colocamos aos servos do Senhor as questões, as preocupações que nós tínhamos, que a obra não crescia. E um dos servos fez uma oração, cujas palavras foram as seguintes. Não me lembro de todas, mas captei e guardei somente essas que vou dizer. Orou assim ao Senhor: Pai, te peço que em nome de Jesus Cristo, ajudes este teu filho a ter paciência por causa do processo pelo qual ele tem ainda que passar. Eu guardei essas palavras e eu comecei a entender que afinal estar no ministério é um processo que requer muita perseverança, muita persistência, mas não insistência. Não insistência. Porque quando tu insistes com Deus, Deus vai acabar dando-te o que não era da sua vontade. Portanto, a persistência é bíblica, a consistência é bíblica, a importunação é bíblica, mas a insistência não. Não. Não há nenhum lugar onde tu diga,
ou encontres a Bíblia dizendo, tu tens que insistir com Deus. Não, a Bíblia diz, tu tens que ser persistente, tens que ser consistente, tens que ser importuno, etc, etc. Isso fala daquele que ora, mas com fé, sabendo que só na hora de Deus, Deus vai poder responder. E a partir desse momento, querido, temos estado a esperar na hora de Deus e Deus tem honrado o seu nome. Por isso, amigo, amiga, tu que nos estás acompanhando, não sei qual é o teu problema, mas repito e reitero, Deus já enviou o teu anjo Gabriel para levar a tua bênção. Espera no tempo de Deus, que aquilo que Ele tem preparado para ti vai chegar. Querida irmã, talvez tu estejas preocupada, porque já estás casada há muito tempo. Talvez já estás a viver com o marido há muito tempo, mesmo não sendo casada. Mas até agora, o fruto do ventre não se consubstancia, não se materializa. Não te preocupes, querido. Por meio desta mensagem, por meio desta mensagem, Deus está dizendo, o teu anjo Gabriel já foi enviado para levar-te a bênção. Espera no tempo de Deus, porque tu vas a ter este filho que tanto tens esperado. Querido, talvez estejas orando a Deus durante muito tempo para que se te abra uma porta de trabalho, ou para que concluas a tua carreira, concluas teu curso. Não sei qual tem sido o teu problema, não sei qual tem sido a tua preocupação, mas nesta hora, querido, te quero dizer que Deus já tem o seu anjo enviado para te abençoar. Por isso, querido, eu quero orar contigo e quero orar por ti, para que todas as portas que se tinham fechado se abram e Deus consuma e concretize o seu objetivo na tua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, estou abençoando a vida desta pessoa, a vida deste irmão, desta irmã, a vida deste servo, desta serva. Este servo talvez está no ministério e vê que, meu Deus, o ministério não cresce. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, que chegue o teu tempo a que o nosso irmão comece a rir também. Como, Senhor, um dia tu me falaste, por meio daquele servo, a esperar no processo. Pai, ajuda o teu servo a aprender a esperar, porque também está no processo. Pai querido, abençoa a vida desta pessoa, abençoa a vida desta irmã, deste irmão. Pai, que as portas se abram, Papai querido, e aquelas que o diabo tinha aberto, se feche em nome de Jesus Cristo. Que a tua bênção venha sobre ele, que a glória do Senhor se resplandeça sobre ele e receba a tua bênção, receba a tua glória, receba a sua vitória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, muito obrigado pela vida deste homem, desta mulher, muito obrigado pela vida deste filho, muito obrigado por aquilo que tu estás fazendo. Querido, se ainda não tinhas a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu te convido neste momento a pôr a tua mão direita sobre o coração e fazer a oração que eu vou fazer contigo. Repita comigo estas palavras. Diz assim, Senhor Jesus, ouvi a tua palavra e tomo agora a decisão de aceitar-te como Senhor e Salvador da minha vida. Entra em meu coração, transforma a minha vida, Shirima, transforma a minha vida e ajuda-me a andar segundo a tua vontade. Agora sei que as bênçãos que tu tinhas preparado para mim, agora já estão de caminho. Te aceito e te peço também que escreva meu nome no livro da vida. Obrigado, Jesus, pela minha salvação. Amém. Amém. Queridos, paz do Senhor a todos vocês. Recebam essa bênção no nome de Jesus Cristo. Amém.